No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos, abundantemente, a todos os que creem, obviamente. Agora, eu queria que você soubesse, que você tivesse consciência de um dos mistérios da fé. Um dos mistérios da fé. Porque você se lembra, acho que todo mundo sabe, daquela passagem que Jesus curou 10 leprosos. 10 leprosos, de longe, porque eles não podiam se aproximar, pediram: Senhor, tem misericórdia de nós. E Jesus então disse para eles: vai e se apresente lá ao sacerdote. Aí, o que eles fizeram? Eles obedeceram a palavra de Jesus. Eles foram aonde estava o sacerdote. E quando eles tomaram a decisão de ir, então eles foram curados. Eles obedeceram para aquele motivo, para serem curados. Então, eles foram obedientes à fé na palavra de Jesus. E foram e receberam a cura. No caminho, eles foram curados. E aí se apresentaram ao sacerdote. O que aconteceu? Aconteceu que, depois que eles foram curados, apenas um voltou para agradecer a Jesus. Apenas um voltou para agradecer a Jesus. Estava meditando sobre esse fato e me chamou a atenção para os 9 restantes. Porque os outros que foram curados, mas não voltaram para agradecer a Deus, esses viveram curados, foram curados. O corpo ficou livre da lepra, mas a alma continuava leprosa. E esse é um dos grandes mistérios da fé. Um dos grandes mistérios da fé. Dos 10, apenas um voltou curado na alma também. Foi curado no corpo e também na alma. E aí o que aconteceu? Quando ele se apresentou para Jesus, veja o que Jesus falou para ele. Porque ele se jogou aos pés de Jesus em gratidão, dando graças a Deus, e Jesus então disse: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Então, a fé que os 10, que curou os 10, não foi a mesma fé que trouxe o único a agradecer a Deus. Essa fé que trouxe o único para agradecer foi a fé que o salvou. Não salvou só o corpo, mas salvou a sua alma, que é o mais importante. Então, nós temos aprendido que os 9 restantes são aquelas pessoas que têm vindo na igreja, por exemplo, na Igreja Universal do Reino de Deus, são curadas de diversas enfermidades, são libertas dos demônios, têm o casamento reconstituído, têm a vida próspera, abençoada. Porém, essas pessoas, depois que alcançaram a cura da lepra, espiritualmente falando, da lepra no seu corpo, resolveram os seus problemas físicos, os seus problemas temporais,
resolver os seus problemas circunstanciais, então foram embora e não deram a mínima, ou não dão a mínima para o Senhor Jesus. E é interessante, deixa eu beber água aqui. De repente você é uma dessas pessoas. Com certeza você é o único que voltou para receber, para agradecer a Deus e receber a fé que salvou, que salva a sua alma, ou você é um dos 9 que foram curados da lepra física, mas a lepra espiritual, a lepra da alma, continua aí. Eu não sei qual é a sua situação. A minha preocupação é justamente com os 9. A minha preocupação constante é com os 9, porque o outro, o único que foi salvo, ele está salvo. A lepra saiu do corpo físico e saiu também do corpo espiritual, que é a sua alma. Ele ficou livre. Mas os 9 restantes viveram a vida, caíram no mundo. Bom, agora eu estou curado, não tenho mais problema de lepra, eu não tenho mais problema de rejeição da sociedade, então eu posso entrar em qualquer lugar, eu vou viver a minha vida normalmente, eu vou cuidar da minha vida. Quer dizer, cuidar da vida física, porque a vida espiritual, a alma, estava e se mantinha leprosa, porque ela não quis se render ao Senhor Jesus, não quis dar a sua vida ao Senhor Jesus. E eu quero que você saiba que o mesmo aconteceu nessa prisão que nós vamos ver agora. O pastor foi nessa prisão e ele teve a grata satisfação de salvar apenas um presidiário, um único presidiário. E eu queria que você visse essas imagens, porque os outros queriam oração, como é o normal. As pessoas querem oração, mas não querem um comprometimento com o Senhor Jesus, não querem largar o pecado, não querem abandonar a vida errada. Então, essas pessoas querem a cura, querem as bênçãos, e às vezes são curadas, mas curadas apenas no corpo físico. A alma continua leprosa. Vamos ver esse testemunho, esse fato que aconteceu na prisão. Vamos assistir. Meu Pai, nós abençoamos essa área. Nós consagramos essa área. Meu Deus, em nome de Jesus, eu não vou sair daqui, meu Pai. Ainda que tenha um homem aqui, um homem só, um único homem, que diga assim: Pastor Márcio, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero que o Senhor me batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim será, meu Deus. Por isso eu te peço, em nome de Jesus. Eu estou vendo esse rapaz dizendo: eu estou arrependido, os olhos cheios de lágrimas, chorando. Eu nunca fiz um batismo assim, meu Pai, distante. Mas a água está aqui. E se existe alguém que quer passar por ela, ainda que eu jogue a água nele, mas ele será batizado em nome de Jesus. Olha que situação. Olha que situação. Tem misericórdia, Espírito Santo. Só o Senhor conhece, meu Pai. Só o Senhor conhece o que está no profundo do coração do homem. Esse rapaz chorando, meu Deus. Esse rapaz chorando. Eu não sei o que significa essas lágrimas, mas o Senhor sabe, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, abre esse lugar, meu Deus. O Senhor é a porta. Se alguém, meu Pai, resolve entrar pelo Senhor, esse salvar-se-á, esse sairá e encontrará pastagem. Meu Pai, se alguém aqui quer entrar pelo Senhor, que a partir de hoje a vida dele seja outra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É aquele que crê, diga: eu creio. Em nome de Jesus. Quem aí você quer entregar a vida para Jesus? Você quer entregar? Você quer entregar a vida para Jesus? Quer mesmo? Eu vou te batizar. Eu vou te batizar, tá? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a remissão dos seus pecados, tá? Seja batizado. Amém. Isso, seja batizado. Em nome de Jesus. Eu nunca vi isso, mas eu estou fazendo. Eu tenho certeza que você é uma nova criatura. Toca aqui, vê se você toca na minha mão.
Isto. Seja batizado, tá, meu irmão? Eu estou te abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Receba uma vida nova. O meu braço é curto, mas o de Deus é tão longo. E Ele alcança a sua vida. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Se arrepende do seu pecado, tá? Não volta a fazer mais o que você fez, não. O meu Deus é contigo. Escuta o que eu vou te falar. As portas vão se abrir para você. Olha aqui para o pastor. Esse mês, em nome de Jesus, você vai embora. As portas vão se abrir. Você sabe onde eu fico? Na catedral? Catedral. Nós temos um pacto feito aqui. É lá que eu te espero. Tá bom? Deus abençoe você. Maravilha, não é isso? Você vê que os outros tantos que estavam lá não quiseram se batizar, não esboçaram esse desejo de se entregar para Jesus. Somente um, aquele que estava chorando. Então, esse foi curado da alma também. E ele, em breve, vai estar aqui conosco, vai dar o seu testemunho. E você vai ver. Agora, os outros queriam oração. Ó, Deus abençoa, Deus me abençoa. Elas querem a bênção, mas não querem se render, não querem servir a Deus com as suas vidas. E, infelizmente, a maioria é assim. Então, dentre esses que não querem servir a Deus na sua alma, não querem se postar como servos do Altíssimo, estes podem ser pastores, bispos. Então, você vai encontrar ex-pastores, ex-bispos, ex-esposas de bispos, ex-esposas de pastores, obreiras, ex-obreiros, etc, etc, etc. Pessoas que querem as bênçãos, têm fé para receberem as bênçãos, têm fé para receber a bênção, mas não têm fé para entregar a vida para Jesus. Qual é a sua situação, minha amiga e meu amigo? Então, o trabalho da Igreja Universal é justamente conscientizar as pessoas com respeito não apenas à cura da lepra física, mas à cura da lepra espiritual, que é a lepra na alma. Nós vamos agora assistir o testemunho de uma senhora que teve a sua vida transformada por causa de ter entregue a sua alma para Jesus. Ela chegou na igreja desesperada, caída, prostrada, desanimada, mas desacreditável, foi chamada de louca. Mas olha só o que a loucura da fé fez dessa mulher. Vamos assistir. Eu me chamo Cássia, eu tenho 55 anos e sou bancária. Eu sou filha adotiva. Quando eu tinha 1 aninho aproximadamente, meus pais biológicos me deram para os meus pais adotivos, alegando que minha mãe biológica tinha uma depressão e não podia cuidar da gente. O relacionamento na minha casa com a minha mãe e com o meu pai era muito difícil. Por quê? Porque eles trabalhavam no candomblé. O encosto falou para ela que eu era uma pessoa que eu tinha maldição. E aquilo foi me acarretando um trauma muito grande. Eu já chorava muito sozinha. Eu conheci um rapaz, eu tinha 15 anos e ele já tinha 28. O relacionamento com ele era horrível. Por quê? Em primeiro lugar, que eu não sabia que ele usava drogas, né? Por eu ser também uma menina inexperiente, eu não conhecia nada disso. Qualquer coisa que eu fazia ou falasse, ele me batia. Tanto é que teve um episódio que eu falei para ele que eu tinha ido na casa da minha mãe, ele começou a discutir comigo, começou a me bater, aonde ele quebrou os 2 dentes meus da frente de tanto me bater. Eram muitas brigas mesmo, sabe, da gente se bater, quando ele desistia de mim, eu me humilhava para ele, até que eu fico grávida. Eu cheguei ao extremo de pegar o meu filho e dar para minha mãe. Falar, mãe, eu não tenho condições nenhuma de ser mãe. Porque me vinha aquela voz me falando que era para me matar o meu filho. Eu falei, como que eu posso cuidar dele? Né? Quantas vezes eu chegava até perto dele e vinha aquela vontade de eu matar ele. Eu passei aproximadamente em 10 psicólogos. Um falava, o outro escrevia tudo, o outro
falava para mim que eu tinha que ir para o psiquiatra tomar remédio, porque eu tinha depressão e tinha síndrome do pânico. Até que uma outra pessoa me indicou uma psicóloga e ela só atendia de sábado. E era longe. Então, assim, eu que trabalhava a semana todinha, chegava no sábado, eu tinha que me deslocar para aquele lugar longe, chegava lá, até que um dia ela falou assim, eu preciso ouvir você em 3 sessões. Quando chegou na terceira, ela falou para mim, eu não posso te ajudar, eu não entendo o que você sente. Sabe, aquela vontade de me matar o tempo todo. Eu ia na praia, aquela voz ficava falando para mim me jogar, que eu não servia para nada. Eu já não estava suportando mais. Estava terrível, aquela voz, aquela coisa, aquele incômodo, aquela coisa forte. O meu marido dirigindo, eu abri a porta do carro e me joguei. Me joguei, quebrei o braço, machuquei o rosto, eu caí no asfalto, o carro em alta velocidade. Eu me machuquei muito. Ali eu comecei a chorar muito, porque não é uma coisa que eu queria. Aí começou a pior parte para mim. Que aquela voz ficava falando para mim assim, ó, sai correndo, e nua, tinha que ser nua. O meu marido pegou e me levava no pronto-socorro. O pronto-socorro me levava para um lugar que só fica gente louca lá em Osasco, chama CAPS. Eu lembro que o médico falou assim para mim, pediu para ele sair da sala, nesse pronto-socorro psiquiátrico, lá em Osasco. Ele falou, vou te dar a medicação, eu nunca tinha passado por aquele médico. E ele falou para mim assim, você está num estágio mais forte da depressão e de loucura. Eu vou fazer uma guia para você decididamente ficar no hospital, né? Um hospital psiquiátrico, porque você precisa de tratamento, você não pode ficar aqui com a gente. E o meu filho já estava indo para uma igreja evangélica, de outra denominação. E o meu filho me convidando, eu fui para essa igreja evangélica. Lá, todo mundo caía no chão. Todo mundo caía no chão. E eu não sabia que eu tinha demônios, que tudo aquilo que eu tinha era demônios, né? Demônios da depressão, da loucura. Aí, nas segundas-feiras, ela fazia uma reunião. A gente vai começar a falar glória, 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 glória. E depois você começa já a falar em línguas e você já tem o Espírito Santo. Aí eu enrolei a língua. Ela falou, Cássia, você já está recebendo o Espírito Santo. E eu sempre fui muito sincera com todas as minhas coisas. Aí a pessoa que estava do meu lado começou a gritar muito e começou a rodopiar e começou a cair no chão. E eu comecei a chorar de tristeza. Era como se Deus estivesse falando ali comigo, o tratamento com você vai ser diferente. Isso não é ter eu dentro de você. Eu falei, Deus, quem sou eu? Cadê o Senhor que não me protege disso? Eu vou morrer, eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu vou morrer se o Senhor não fizer nada por mim, eu vou morrer. Então fala comigo, o que o Senhor mandar eu fazer, eu faço. Mas fala comigo. Ali eu briguei muito com Deus, muito. Tomei um banho, pus uma roupa, subi e meus filhos falaram assim, mãe, onde você vai? A minha cabeça estava doendo muito, 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 muito. Falei, eu vou no médico. Desci, tomei um ônibus. Aí eu passou 2 pontos, que eu moro bem pertinho da igreja, da Catedral de Osasco, da Igreja Universal. Eu dei sinal e saí. E de novo eu falei com Deus ali no ponto. O que eu faço? Eu não sei nem para onde eu vou. Eu vi a Igreja Universal. Ele falou, vai lá. Aí eu subi. Aí tinha uma evangelista, que hoje é obreira. Ela conversou comigo, falou para mim que o meu jeito, para mim, tinha cura. Que ela também tinha passado por um processo de doença e foi curada. Eu sei que eu passei aquela tarde toda ali, passei muito bem. Ela foi chamar o pastor, pediu para uma obreira chamar o pastor veio. Eu já vi uma esperança para minha vida. Ele falou para mim que depressão tinha cura, que pânico tinha cura. E ele falou, você tem um mal dentro de você, mas aqui esse mal vai sair. Ele começou a falar para mim que eu tinha que ter um novo nascimento. Em primeiro lugar, eu tinha que ter o batismo nas águas. E depois eu tinha que ser nascida do Espírito. E ele leu para mim o capítulo de João, que aquele que não nasce da água e do Espírito não tem parte com Deus. Aí tinha um propósito para você fazer uma carta para Deus e colocar no envelope. E eu fiz uma carta para Deus, eu falei tudo que estava dentro de mim. Ou o Senhor é Deus ou o Senhor não é. Porque Deus já tinha aprendido também essa fé. É tudo ou nada, é tudo por tudo. Não tem nada a perder. Aí eu fiz aquela carta e fiz o meu voto ali. Né? Que o voto era o quê? Estava construindo aqui o templo, era um voto de uma cadeira, de R$2.015. A minha filha olhou e falou assim, infelizmente nós vamos ter que te internar, você ficou louca. Todas as igrejas você podia ir, mãe, menos na Universal. A obediência é uma coisa muito importante, não importa como que é, nem como vai ser, o importante é você obedecer. Cada degrau que eu me aproximava de Deus, acontecia uma coisa comigo, e eu fui perdendo, mas eu fui perdendo para ganhar com Deus, porque está escrito lá, aquele que não deixar pai, mãe, tia, irmão, marido, filho,
não pode ser discípulo de Jesus. E aquela palavra me consumia. E eu fui, e naquele dia foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque onde tinha aquele vazio, aí Deus preencheu tudo. Ele me deu força, Ele me deu coragem, Ele me deu fé. Ele falou que Ele nunca me abandonou, que Ele sempre esteve comigo. Ai de quem colocasse a mão em mim, que eu estava curada, restaurada, que a minha vida ia ser diferente. Tudo que eu fosse fazer, eu ia fazer por perfeição, para agradá-lo. Porque Ele era comigo e Ele estava dentro de mim. E foi o dia mais feliz da minha vida. Foi o dia que eu recebi o Espírito Santo. Mas a partir daquele momento, Ele foi o dono da minha alma. Eu sabia que se Jesus voltasse agora, Ele ia me levar com Ele. Eu não tinha mais dúvida. Que eu ia morar na Nova Jerusalém, que eu ia morar na rua onde tem ouro. Onde Ele ia chamar os amados do meu Pai, aquilo entrou dentro de mim. Que acontecesse o que for, aquela segurança estava dentro de mim. Que nada ia me tirar. Que Ele era comigo. Mas esse fogo abrasador, ele entrou dentro de mim, que eu não dependo mais de ninguém. Isso é a coisa mais maravilhosa que tem no mundo, é você não depender de ninguém, de ninguém. Eu estou dirigindo, eu estou falando com Ele. Eu estou pensando em fazer algo, eu estou pensando em Deus. Ô Jesus, isso aqui tá bom? Espírito Santo, isso vai te agradar? Eu aprendi com Jesus, eu aprendi com o Espírito Santo. Eu sou feliz, eu sou contente, eu tenho uma natureza alegre. Eu adquiri algumas coisas financeiras, eu tenho carro zero, já coloquei carro zero no altar, eu tenho outro, eu tenho um apartamento do lado da igreja, que eu queria tanto, morar do lado da casa do meu pai. Então, assim, eu te convido para você vir participar de uma reunião, os pastores, as obreiras, todos de braço aberto, para te recepcionar, para cuidar, para te alimentar da fé. Nasci nesse altar e vou morrer nesse altar, aqui ninguém me tira, só quando eu morrer, porque é tudo que eu tenho. É o Espírito Santo, é essa vida nova, é essa fé que eu aprendi. Pois é, você vê que o testemunho dela traz alegria para a gente, no nosso coração, enche a minha boca de gozo, de alegria, de riso. Por quê? Porque ela foi curada não só da depressão, mas ela foi curada da alma. Ela não foi curada apenas da lepra física, que era a depressão, ela foi curada da lepra espiritual, que é a depressão, que é a amarração, a prisão da sua alma pela depressão. Você sabe, alguém disse, a depressão é como você ter alguém dentro de você agindo no seu corpo sem você poder reagir. É uma coisa insuportável. Pois é, e tinha mesmo alguém, um espírito mau, tinha um obsessor, tinha um encosto dentro dela. Isso não estava encostado, não, estava dentro dela. Então ela foi curada também da alma porque ela se entregou, ela se rendeu, ela se deu para Jesus, recebeu o Espírito Santo. Então, minha amiga, meu amigo, você é uma dessas pessoas, ou você é uma pessoa que foi curada da lepra física e não foi curada da lepra espiritual, que é o batismo com o Espírito Santo, que só acontece quando você recebe o Espírito Santo, ou você é a pessoa que foi curada da lepra física e da lepra espiritual e tem o Espírito Santo. Você me entende o que eu quero falar, você entende perfeitamente o que eu quero falar. Inclusive, eu quero que você preste bastante atenção nessa matéria que veio lá de Moçambique, uma matéria extraordinária que você vai pensar mais uma vez a respeito do que significa ser curado na alma, do que significa ter o Espírito Santo. Vamos rodar aí o testemunho lá de Moçambique. A Vila do Songo, localizada na província de Tete, distrito de Cahora Bassa, trata-se de uma vila onde encontra-se um dos gigantescos empreendimentos de Moçambique, a hidroelétrica de Cahora Bassa, a maior barragem em volume de betão construída em África. O engenheiro Moisés Machava, membro do Conselho da Administração da Hidroelétrica de Cahora Bassa, explica a funcionalidade desta infraestrutura. A água, enquanto está parada, está em forma de energia potencial, não faz nada. É necessário que ela se transforme em força. Se
transforma a energia cinética em movimento, tem a força. Então, a energia da água armazenada, ela, ao abrirmos as comportas e deixarmos a água passar pelas condutas, a água ganha força que vai movimentar as turbinas, né? E a energia ali é convertida através dos geradores em energia elétrica que depois temos nas nossas casas. Sem a força da água, sem a energia da água, não seria possível produzir energia elétrica com a qual esta hidroelétrica alimenta vários países. Levando isso para o lado espiritual, nós temos que ser essa força, temos que ser essa fonte, né, de energia, da água viva. Um profissional de grande gabarito e também um homem de fé. Eu cheguei na Igreja Universal muito doente, quase a morrer. E vi um testemunho de fé, de cura. Aí procurei a Igreja Universal. Aí Deus me curou, me libertou daquela dor, daquela doença. E aí aprendi a exercitar a fé, a buscar outras conquistas materiais, busquei a direção de Deus. E Deus foi abençoando. Mas eu percebi que o ter muitas coisas, ter a saúde, não era o suficiente. Existia um vazio dentro de mim. Né? Existia um vazio que não poderia ser preenchido através de pessoas, através de coisas materiais, através de dinheiro. Não, isso não poderia preencher. Aí busquei o Espírito Santo. Aí busquei o Espírito Santo com toda a força, fiz propósitos, participei de jejuns de Daniel, propósitos específicos meus com Deus. Busquei, até que então recebi o Espírito Santo. E foi um prazer grande, uma paz que é incalculável, uma paz que é indescritível que recebi naquele momento em que recebi o Espírito Santo. Então, eu percebi que tinha recebido algo mais precioso. O mais precioso das bênçãos foi aquela bênção que eu estava a receber naquele momento. Me tornei numa fonte de água viva. Eu tive uma sede maior. Já tinha um bem, um desejo de ganhar almas, mas não era tanto quanto quando eu recebi o Espírito Santo, tive essa sede de ganhar almas, e Deus tem nos usado para que possamos ajudar a ganhar almas, que procurar ganhar almas. Tudo aquilo que Deus me dá visa ser um testemunho, visa ganhar almas. Com a disposição a ajudar o próximo, por meio de uma ação voluntária, doou parte de seus bens em favor da população desta localidade, a fim de dar oportunidade de terem um templo condigno para buscar a verdadeira fonte. Em 22 de janeiro de 2019, foi inaugurado o primeiro templo de Songo, pelo Bispo Gonçalves, líder da Universal, em Moçambique, juntamente com o engenheiro Moisés Machado. Uma infraestrutura emblemática com 600 metros quadrados de área, capacidade para 500 pessoas, sistema de ar-condicionado, escola bíblica infantil. E serão uma bênção nesta terra. Vocês creem? Então Deus abençoe vocês. Parque de estacionamento para dar conforto e bem-estar a todos que aqui chegarem. Um lugar que aponta uma nova era para uma novidade de vida ao povo de Songo. Sentir aperto no coração. E agora? Tudo bem, sim. Mudou? Mudei. Estava um aperto no coração. Aperto? Estava triste? Muito triste. Não parece. Anos que eu não consigo apanhar sono, não durmo, fico toda a noite acordada. Mas já estou a sentir leve. Quantos anos que são? 3 anos que não consigo apanhar sono. Uma tristeza que só Deus que sabe. Nunca lavava seu bispo. E agora?
Já estou me a sentir leve. Depois da oração, 3 minutos. Estou emocionada. Está emocionado? Feliz? Feliz. Nunca estive feliz na minha vida. Há mais coisas para ver. Uma ação voluntária que não para por aqui. Muito mais. Este local aqui fica um pouco distante da zona onde está a igreja principal daqui da Vila do Songo. E a população para chegar lá à igreja tem dificuldade de transporte. Aí então nós pensamos, em coordenação com a direção da igreja aqui, que podemos fazer aqui uma igreja. Mas o senhor podia pensar assim, bom, eu já doei a igreja, eu vou usar essa oferta, esse recurso para meu benefício, para outra coisa, para comprar outra coisa. Por que o senhor quer fazer outra igreja? Esse também é meu benefício, o benefício de eu procurar manter-me em comunhão com Deus, manter a salvação da minha alma e lutar por ganhar outras almas. Essa é a missão principal que Deus nos dá, que dá a todos aqueles que recebem o Espírito Santo, ganhar almas. Primeiro, naturalmente, manter-se no bom combate, né? Ter a sua alma ganha e lutar pela salvação de outras almas. Então, sempre que nós temos oportunidade e podemos fazer alguma coisa por outras pessoas, por outras almas, procuramos fazer, independentemente daquilo que possamos ter feito no passado, até porque Deus vai provendo exatamente com esse objetivo, né? Vai nos ajudando com o objetivo de nós usarmos para o benefício dele. É uma aliança que eu tenho com Deus para fazer isso. Brevemente, Songo irá desfrutar de mais um magnífico templo da Igreja Universal, um lugar onde mais vidas serão transformadas. Pela fé e o amor. Graças a Deus. Você está vendo? Quando uma pessoa é curada no seu exterior e também no seu interior, ela faz exatamente cumprir aquele grande mandamento da lei de Deus, o maior mandamento. O primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E o segundo grande mandamento, amarás o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, quando a pessoa tem o Espírito Santo, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela é curada do lado de fora, é curada do lado de dentro, e aí mostra, prova isso com fatos. Não é falando em línguas, não. Não é falando em línguas apenas, não. Ela, com a sua própria vida, ela quer jorrar para outras pessoas a água viva. Você viu aí essa hidrelétrica? Pois é, a água parada não faz sair energia, não tem energia. A partir do momento que a água começa a jorrar, a partir do momento que ela começa a se movimentar, então ela gera energia. Assim é o que o Espírito Santo faz em nós. Quando ele vem sobre nós, é impossível a gente ficar calado, é impossível a gente ficar parado, é impossível a gente pensar só em nós mesmos. Não, é impossível. A gente pensa nos outros. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, isso aí é a cruz do Senhor Jesus. É a cruz da salvação. É a cruz onde a gente restabelece a salvação da nossa alma, porque amarás o Senhor teu Deus é dedicar a vida a Ele, é servi-lo de todo o coração, com todas as forças, de todo o entendimento. É a haste vertical da cruz. E amar o nosso semelhante como a nós mesmos é querer salvar os outros, porque assim como eu prezo e muito a minha salvação, eu quero salvar outros. Mas, infelizmente, nem todos entendem isso, nem todos entendem. E a gente não pode fazer nada. Mas aqueles que entendem é porque o Espírito Santo revelou. Muito legal isso.
Quando a pessoa entende essa vontade de Deus, então ela foi tocada pelo Espírito Santo. Só quem é realmente tocado pelo Espírito Santo compreende essa palavra e coloca-a em prática. Então, minha amiga, meu amigo, esse é o objetivo do Evangelho, esse é o objetivo nosso. Nós trabalhamos para que você seja curada não apenas do lado de fora, mas também do lado de dentro. Porque se cura do lado de fora e não cura do lado de dentro, você vai voltar ao chiqueiro, vai voltar àquela situação desgraçada que você vivia. É o que nós ensinamos ontem. Não adianta você ter fé para ganhar mundos e fundos. Se você não tem fé para manter o mundos e fundos, você vai perder tudo, que é o que tem acontecido mais neste mundo. Então, o leproso, o ex-leproso, voltou para dar graças a Deus e Jesus respondeu para ele: levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. Quer dizer, ele foi salva, a alma dele foi salva, então ele estava completo, ele foi curado por dentro e por fora. Mas os 9 restantes foram curados apenas do lado de fora, apenas do lado de fora. E, obviamente, morreram e perderam o que mais precioso eles tinham, que era a alma deles. Nós vamos agora passar um clipe, uma música bonita, e depois nós voltamos com a história de uma dentista. Uma história muito interessante para você ver que qualquer pessoa que se chega ao Senhor, ela é respondida. Vamos assistir esse clipe e voltamos já já. Neste domingo,
A festa das primícias. O Senhor Jesus nos deixou 2 grandes e principais mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Honrar a Deus com as primícias é uma forma de cumprir os 2 grandes mandamentos de Deus. Quando dou meu dízimo, estou colocando a Deus em primeiro lugar, e também estou amando ao meu próximo como a mim mesmo, pois não há maior amor do que patrocinar o Evangelho para salvar almas. Quem faz este pacto com Deus faz exatamente o que Cristo fez na cruz do Calvário, de amar a Deus e também ao próximo. Neste domingo, você que é dizimista, seja da Universal ou de outra denominação, esteja conosco na festa das primícias. Ofereça a Deus o seu dízimo e receba de Deus as mais ricas bênçãos da prosperidade. Às 6 horas, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Meu nome é Célia de Jaimo, eu sou dentista, sou da cidade de Atibaia. Eu ouvia muito falar que a Igreja Universal praticava lavagem cerebral, ouvia falar que os charlatões iam e tiravam o dinheiro dessas pessoas. Eu tinha impressão, era uma impressão errada de que ele se aproveitava da boa fé das pessoas. Então aquelas pessoas humildes, elas procuravam no intuito de receber alguma coisa e, para mim, o bispo simplesmente aproveitava esse momento de fraqueza das pessoas para tirar dinheiro. Eu, como profissional de saúde, também enfrentava uma série de dificuldades. Eu apresentei um problema um tanto sério, a síndrome neurocardiogênica, onde eu passei a ter desmaios constantes. Eu tive uma situação que para mim foi assim bem humilhante, porque de manhã eu atendi uma pessoa e desmaiei no colo dela. Era uma dor na alma. Eu queria ser feliz. Eu achava que as outras pessoas eram felizes, que o mundo trazia felicidade, mas eu não conseguia encontrar. Então eu passava as madrugadas acordada. A minha mãe já tinha me comentado da igreja, mas na época eu não tinha dado atenção. E nessas noites de insônia, eu comecei a assistir a programação da TV e comecei a perceber que muitos testemunhos se encaixavam com o que eu estava passando, com o que eu estava vivendo, e que aquelas pessoas, no final da história delas, elas apresentavam um final feliz. Então eu quis procurar esse lugar. Eu cheguei assim, com um termo popular, com o pé atrás, mas na hora que eu entrei, foi imediato. Eu senti uma paz tão grande, muito grande, foi imediato. E ali, quando eu consegui chegar perto do altar, eu percebi que eu estava chorando, mas não era aquela tristeza, era um choro diferente, era um choro de alívio. Parecia que eu estava conseguindo lavar minha alma. Parecia que eu estava limpando todo aquele sofrimento. Eu comecei a ouvir palavras que começaram a me edificar, começaram a me trazer esperança, começaram a me trazer coragem. E eu comecei a me sentir grande. Eu percebi que eu era uma pessoa corajosa. No início, na igreja, eu cheguei até aí com aparelhos para ver o funcionamento do coração. E eu chegava sempre muito pálida. Com o passar do tempo, eu fui percebendo que eu voltava para casa corada. Aí eu percebi que eu não desmaiava mais.
Eu comecei a fazer as atividades normalmente e a minha vida foi voltando ao normal, foi tendo sentido. Aí eu fui entendendo que o batismo com o Espírito Santo era algo muito especial, era algo que ia vir de Deus, diretamente de Deus. Foi um misto de choro com riso. Eu não sabia o que eu queria fazer, eu fazia os dois ao mesmo tempo. É você saber que você deixou de ser criatura para ser filha. É você ter esse contato direto com Deus a todo instante, a todo momento. É você nunca mais se sentir sozinha. Hoje eu sou feliz. Hoje eu estou no braço da minha família. Hoje eu tenho um casamento abençoado. Hoje eu tenho uma profissão. Hoje eu tenho saúde. Hoje eu tenho vida para oferecer para as pessoas. Hoje eu tenho vida para falar desse trabalho maravilhoso. Eu reconheço que um dos grandes erros que eu cometi, além de inúmeros erros que eu cometi na minha vida, foi julgar. Eu julguei o lugar que me trouxe vida. Hoje eu reconheço que o trabalho do bispo é direcionado por Deus, é conduzido, cada palavra, cada reunião, cada projeto, tudo é direcionado por Deus. Eu fico muito feliz, doutora Célia, com o seu testemunho. Puxa vida, você não entende a grandeza que acontece. Esse é o meu salário. Não tem dinheiro, não tem nada, não tem sucesso, não tem nada nesse mundo comparável àquilo que o Espírito de Deus faz dentro da gente, que Ele fez na vida da senhora. Mas não só a senhora, não. Tem muita gente recebendo o Espírito Santo, que eu quero, inclusive, colocar aqui o testemunho de outra pessoa que foi também, que teve a revelação, que recebeu o Espírito Santo, a Camila. Vamos assistir o testemunho dela. Por favor, preste atenção, porque isso é importante. Essas pessoas que nós estamos colocando aqui foram curadas da lepra exterior, no corpo, mas também foram curadas da lepra interior, na alma. Vamos assistir. Meu nome é Camila Mendes, tenho 21 anos. Eu cresci num lar com o relacionamento do meu pai e da minha mãe frustrados. Então, desde o começo, quando havia briga, se meu pai chegava a agredir minha mãe, chegou a ter traição. Eu lembro que já tive até que dormir no hospital, porque meu pai ia atrás da minha mãe para agredir ela. E com o tempo foi passando, minha mãe sempre teve essa imagem, sempre passou essa imagem para mim de que homem não prestava. Eu conheci meu esposo, eu era bem nova, né? Eu tinha 14 anos. Eu conheci ele ainda em rede social, a gente marcou de se encontrar em uma balada, comecei a me envolver com ele, ter relação com ele, tudo, e fui morar com ele aos 15 anos. Eu fui morar na casa dele com a mãe dele. E os tempos foi passando e tudo que eu vi no relacionamento da minha mãe com meu pai, eu comecei a ver dentro do nosso, onde a gente vivia. Tudo, briga, confusão, foi começando assim aos poucos, até eu chegar e ver traição. Então eu comecei e falei, ele tá me traindo, então vou trair ele também. Aí numa balada eu fui e traí ele. Na hora que eu traí ele, ali na Flor, as minhas amigas tudo me elogiando, pra mim foi o máximo, assim, naquele momento. Depois, quando eu via ele, eu meio que senti um arrependimento, porque a gente tava ali junto, eu ficava pensando, poxa, eu não deveria ter feito isso com ele, né? Até que eu engravidei. Assim, não era algo que eu desejava. Mas assim que eu engravidei, eu rejeitei a gravidez, eu rejeitei a criança, eu não queria, porque eu me sentia presa. Eu lembro que eu batia na minha barriga, eu era muito contra isso. Cheguei a uma amiga e falei, vamos me levar porque eu quero tirar. E ela que falou, não, você não vai tirar. Ela ainda falou assim para mim, dessa forma o seu esposo pode mudar. E eu sempre pensando na minha mente, então tá bom, quando o meu filho nascer ele vai mudar, então meu esposo vai mudar. E não mudou, pelo contrário, ele piorou. Eu lembro que quando a criança nasceu, ele ia me visitar no hospital com um monte de camisinha no bolso.
Era um estado assim que ele não era como no começo, que ele tentava se justificar. Não, ele já estava no nível que ele me traía e ele falava, tá bom. Até que ele chegou até a me trair com a minha irmã. Eu lembro que assim que ela nasceu, eu falei, agora que ela nasceu, eu vou poder colocar minhas roupas que eu quero e vou ir pra balada de novo. E eu lembro que eu fui pra balada, ela tinha dias de vida, meu filho tinha dias de vida. Eu fui pra balada, nessa balada eu usei droga, eu bebi, eu cheguei em casa muito bêbada. Eu lembro que eu fui pegar ele no colo, ele caía da minha mão. Parecia assim um boneco, eu pegava no colo, ele caía, eu ia lá, pegava no chão, ele caía de novo. E assim, então eu não tinha responsabilidade, eu não tinha nada, eu não tinha nem verdadeiramente amor por ele. Aí na mesma hora eu decidi ir embora, a mãe dele, que estava frequentando a Igreja Universal, apareceu na janela e falou assim pra mim, Camila, não vai embora, o David vai mudar. Eu falei, não, Silvana, ele não muda, ele não tem jeito, olha o que ele fez, ele acabou de me trair com a minha irmã, como que ele vai mudar? Eu vou embora. Ela falou, se ele não mudar, até eu saio da igreja. Então assim, ela me passou uma fé pra mim. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar realmente de Deus foi muito diferente para mim. Eu lembro que eu cheguei e vi testemunho de pessoas que estavam piores que eu e foi transformada. Eu senti uma verdadeira paz. Tudo que o pastor falava para mim, eu colocava dentro de mim com uma certeza que ia dar certo. Parecia que ele falava, eu já via dando certo. Eu lembro de uma palavra que o pastor falou assim, você que tem o Espírito Santo, você tem tudo. Se você buscar primeiro o Espírito Santo, as outras coisas serão acrescentadas. Então, na mesma hora eu falei, é isso que falta para as outras coisas ser acrescentadas, é isso que falta para mim preencher esse vazio. Então, eu larguei as más amizades, eu larguei as drogas, eu parei de me prostituir. Então, tudo que o pastor falava, eu obedecia, tudo, absolutamente tudo, porque eu queria ter o Espírito Santo. Então, eu estava ali procurando, eu queria mais, eu queria me alimentar. Eu lembro que eu ia para a reunião todos os dias para buscar o Espírito Santo, não importasse se era segunda, se era terça, eu ia para a reunião, porque eu queria ter aquilo. Eu imaginava, eu tenho que ter rápido. Eu lembro que eu já tinha me limpado, né, diante de Deus. Eu lembro que numa quarta-feira. Então eu comecei a buscar com toda a vontade, sem pensar nas horas, sem pensar em nada. Comecei a falar a palavra sincera para Deus, o como eu queria Ele. Comecei a demonstrar o como eu queria Ele. Comecei a buscar sem cessar, querendo Ele. E ali na mesma hora Ele desceu sobre mim. Foi uma alegria assim que eu não consigo explicar. Foi uma paz. Eu nunca tinha sentido isso, nunca, de verdade. Foi uma alegria imensa, uma felicidade, uma paz. Não tem palavras assim para descrever aquele dia. É que eu não posso, mas eu queria dar o Espírito Santo para as pessoas. É como se as pessoas chegassem sofridas em mim, eu já entendia. Tudo se mudou dentro de mim. Tudo, absolutamente tudo. Meus pensamentos, o meu jeito, tudo mudou dentro de mim. O amor que eu comecei a ter pelas almas, pelas pessoas sofridas, tudo. E eu, usando a fé, né, pelo meu esposo, ele começou a frequentar a igreja também, foi transformado, foi batizado com o Espírito Santo, se tornou outra pessoa. Hoje tem respeito. Hoje eu vi o que é realmente casamento, que existe realmente casamento, que existe essa paz, que existe essa alegria. Eu pude conhecer um casamento feliz, eu vivo esse casamento feliz, algo que eu nunca imaginei. Como mãe, eu sinto amor pelo meu filho, né? Eu trato ele bem, eu tenho prazer em cuidar dele, eu tenho prazer em estar perto dele, de cuidar dele. Se não fosse o Espírito Santo, eu não ia conseguir ter a vida que eu tenho hoje, eu não ia conseguir ter a paz que eu tenho hoje, eu não ia conseguir ter a família que eu tenho hoje. Se não fosse o Espírito Santo, eu acho que nem viva mais eu estaria, para ser sincera. Depois que eu recebi o Espírito Santo, é a maior coisa que eu tenho, eu não troco por nada, absolutamente nada. O Espírito Santo, para mim, assim, é tudo. Pois é, você viu? Sem o Espírito Santo, não há Jesus, não há salvação, não há cura da alma. O Espírito Santo é Jesus em espírito, que quando entra dentro de nós, faz gerar essa alegria, esse gozo, essa paz, essa vontade de ajudar as pessoas, de dar às pessoas aquilo que nós recebemos. E falar nisso, nós vamos agora orar por você. Você que está aí vazia, você foi curado, foi abençoado, ganhou muito dinheiro, mas você só tem dinheiro. Você é tão pobre, tão pobre, tão pobre que só tem dinheiro. Sim ou não? Vamos orar agora.
Sabe por que eu oro? Porque o Senhor não dorme. O Senhor não descansa. O Senhor não está aí em cima, numa boa, e deixou a gente aqui à vontade, não. A tua palavra diz, o Senhor mesmo disse, eu habito no alto e santo lugar, mas eu também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificá-lo. Ó, meu Pai, eu oro por essas pessoas que estão no sufoco, que estão com uma corda no pescoço, essas criaturas que pensam em se matar porque não veem solução para a vida delas. Eu oro porque o Senhor é Deus vivo, o Senhor é grande e o Senhor só faz coisas grandes. O Senhor é perfeito e só faz coisas perfeitas. Então eu peço que neste momento, exato momento, venha ao encontro dessa criatura que ora comigo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho, eu peço, e todos os que creem sejam curados, sejam libertos agora. Seja livre, minha amiga, meu amigo, seja livre dessa maldição aí onde você está, porque o meu Deus está aí com você. E Ele ouviu a minha oração, Ele ouviu a sua também. A correria do dia a dia, o estresse do trabalho e o tempo gasto no trânsito consomem a sua energia e seu tempo a ponto de não sobrar disposição para alimentar a sua fé? Você precisa de uma pausa para fortalecer o seu espírito e priorizar o que realmente é importante para a sua vida. Todas as quartas-feiras no Templo de Salomão é realizada a Escola da Fé, uma reunião essencial para o desenvolvimento e amadurecimento espiritual. De uma forma simples e prática, você estudará a Bíblia e aprenderá como aplicar os ensinamentos no seu dia a dia. Afinal, se a sua fé não crescer, certamente ela diminuirá. Escola da Fé, às 10 horas, 15 horas e especialmente às 20 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal.